Boa tarde, criatura divina. Solta o som, DJ, por favor. Hoje é quarta-feira, criatura. Vai aí, vai. Quando vocês querem, vocês arrasam, né? Muito obrigado pela música, tá bom? Olha só, o nosso tema de hoje vai ser combate ao crime virtual e fake news durante a pandemia. Por isso, meus convidados, olha só, Márcio Lemos é um publicitário e, obviamente, deputado Antônio Furtado, que tá aqui comigo, né? De volta aqui na minha tela, tá bom? Olha só, vamos começar já de uma vez aqui, que eu quero saber uma situação aqui, Furtado. Ele foi citado aqui primeiro, mas a pergunta vai cair logo para você aqui. É muito difícil lidar no governo com o tanto de fake news que sai, não só sobre os próprios políticos, mas quanto à relação a casos graves como a pandemia. Isso fez um inferno nas redes sociais, aliás, em todo o país. Você não sabia para que lado que você iria, não sabia no que confiar. É muito difícil isso? Primeiro, obrigado pela pergunta, Thaí. É muito difícil. A fake news hoje, ela é uma praga que não afeta só o Brasil, mas afeta o mundo todo. Quantos políticos já não foram vítimas? A pandemia, ela também é outra praga. Exatamente. A gente sabe, eu como político já fui vítima de fake news. Já me acusaram de ter participado de votações e votado num sentido, votações que nem sequer tinham existido. Em relação à pandemia, o que nós reparamos é que, por exemplo, em abril de 2020, 80% das fake news eram sobre o coronavírus. E aí a gente fica alarmado, porque as vidas humanas correm risco. Elas variam, essas fake news, desde falsos métodos de cura até a forma de prevenção que são loucas, como, por exemplo, banho quente mata o coronavírus, se a pessoa utilizar álcool, beber todo dia, também mata o coronavírus. Mas quem já é cachaceiro, então nem ia pegar nunca. Até utiliza isso. Cachaça, não ia pegar. Até utiliza como desculpa. E muitas vezes os nossos idosos são aterrorizados. Eu soube de uma fake news que dizia que os idosos que fossem à rua iam ter cortado a sua aposentadoria. Isso rolou muito. Então isso tem que ser combatido. E o que a gente pede? Por que a fake news se dissemina tanto? Porque essas notícias mentirosas, elas têm um forte apelo emocional. E isso faz com que as pessoas que estão em casa por conta do Covid-19, elas ficam compartilhando essas notícias. Não vamos fazer isso. Vamos sempre buscar checar fontes. Vamos num órgão noticioso sério e vamos conferir. O próprio Ministério da Saúde fez uma página especial onde vem assim, o que é fake news e o que é notícia verdadeira sobre a Covid-19. Porque é algo muito impactante. Se houver uma disseminação de uma notícia ligada ao coronavírus falsa, quantas vidas não podem ser perdidas? Muitas. Então, já que estamos falando de fake news, vamos com o especialista aqui, na verdade. Mas boa tarde, viu? Olha só, fake news, boato, crime cibernético, desinformação ou apenas mentira? O que é isso tudo e quais são as diferenças desses termos que eu falei agora? Bom, tá aí. Boa tarde, obrigado pelo convite. Isso, boa tarde, deputado federal. Eu gosto mais da parte do delegado, mas ele insiste que você é deputado, fazer o quê? É o nosso deputado e o delegado, né? Bom, tá aí. A grande diferença de tudo isso que a gente falou agora são as intensidades e como elas ocorrem, né? Primeiro que o boato é aquela mentira disseminada através de uma informação digital ou não. E o fake news é uma coisa que ficou mais conhecida a partir da campanha de 2016 presidencial do Donald Trump. Até então não existia esse termo fake news, né? Era só conhecido como boato ou mentira. Mas como isso se tornou digital em 2016 e através da agência que fez a campanha do Donald Trump, a Cambridge Analytica, eles começaram a ver que a disseminação estava muito grande, aquilo tinha se tornado maior do que era. Essa é a grande diferença da fake news para o boato, né? E o crime cibernético é algo que envolve a coleta de dados de pessoas sem autorização dela. Por exemplo, você pode ver que os hackers, quando praticam crimes cibernéticos, eles recolhem CPF, número de cartão de crédito, fazem extorsão através de contas falsas e acabam pegando dinheiro, dados que às vezes eles, por exemplo,
É uma época de crime cibernético onde ficou muito famoso a coleta de dados de cartão de crédito e clonagem de cartão de crédito. Essa é a diferença, né, desses três fatores aí, crime cibernético, boato e fake news. Agora, deixa eu aproveitar que, assim, a gente joga uma pergunta, obviamente já veio uma aqui. Olha só, estou com uma autoridade aqui federal e estou com você com um publicitário. Eu sou obrigado. Você quer fazer um cadastro? Eu faço uma compra no supermercado e eles querem que eu faça parte daquelas pontuações para ter algum desconto. Que os descontos são simplesmente horrorosos, não vale para nada. Isso também em farmácia, em qualquer um estabelecimento onde eu faça a minha compra. Eu sou obrigado, deputado, a fornecer o meu CPF, principalmente numa época dessa? Evidentemente que não. Seus dados pessoais, eles têm que ser protegidos. Inclusive, a lei lhe garante isso, a proteção contra a atuação de estranhos. Nesse caso, as empresas não querem, obviamente, praticar um crime em seu desfavor. Elas querem, de alguma forma, fidelizá-lo. Ou seja, criar um programa de promoções. Só que você é consumidor. Você tem hoje um código que te defende. A Lei 8.078 de 90. Código de Defesa do Consumidor. E lá é muito claro. Você não é obrigado a fornecer essas informações. E eles não podem, como a gente diz na gíria, forçar a barra. Porque se eles fizerem isso, eles podem estar sujeitos a você, por exemplo, entrar com uma ação judicial para pedir perdas e danos. Então é algo muito importante. As empresas... E eu posso levar isso com se eles tiverem uma certa insistência, eu posso levar isso na minha cabeça que ele poderá usar de má fé. Por que tanto esse interesse em ter os meus dados pessoais? Vai da compreensão de cada um, não é verdade? É verdade. É muito importante, o publicitário Márcio Lemos deixou muito claro, os crimes é quando alguém pega os seus dados e utiliza de uma forma fraudulenta. Ali causar um prejuízo patrimonial, ali causar também um prejuízo à sua imagem, à sua honra. E aí nós temos aqueles crimes ligados a calúnia, difamação e injúria. E pode haver até a chamada denunciação caluniosa. Vamos imaginar uma hipótese. Alguém chega, baseado numa fake news, vai a uma delegacia e acusa uma pessoa de um crime que ela não cometeu, que era objeto de uma fake news. Ora, é um crime grave. Pode, inclusive, gerar pena de prisão em flagrante. Temos que ter muito cuidado. A internet não é terra de ninguém. Há pessoas que acham que podem postar o que bem entenderem, gravarem os vídeos que quiserem, que elas estão abrigadas pelo direito constitucional da liberdade de expressão. Não é assim. Não vamos confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. A agressão ela não é tutelada nem protegida pelo direito. Eu falo isso como delegado. Hoje, as fake news são objeto de um projeto de lei, que é o 2630 de 2020, mas esse projeto de lei é uma aberração. Por quê? Porque, a pretexto de criar instrumentos para impedir a fake news, na verdade está fazendo pior. É uma lei de censura, é uma lei de mordaça. Inclusive, eu vou Vamos tocar falar sobre nesse isso aqui. assunto. Agora eu Esse não vou poder falar mais. Não tem problema. Porque eu vou Você comanda. Eu vou ter que ir pro intervalo, olha só. Não saia daí. É só 2 palitinhos exatamente, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Eu volto já na sua tela. Sai daí não, criatura. Vamos de entrevista? Lógico que vamos. Vamos lá, me segue aqui, faz o favor. Ô, Márcio, a pergunta é para você, ó. O projeto da fake news, o que vocês acham sobre o PL, que é o 2630/2020? Algumas pessoas são contra, mesmo dizendo que fake news é crime. Como que pode explicar isso? Tá aí, é importante falar sobre o projeto 2630 do senador Alessandro do Cidadania. Seguinte, ele é um projeto que foi para o Senado e o Marco Civil da Internet, por exemplo, demorou 10 anos para ser aprovado. Por quê? Ele foi discutido, foi conversado com várias esferas da sociedade, com profissionais, e aí sim ele chegou num contexto, num formato padrão para esse processo. O projeto de fake news, ele está sendo muito acelerado, então tem algumas coisas ali que vão totalmente contra o Marco Civil da Internet, por exemplo, que é a questão dos dados fornecidos para as plataformas, a questão de você ter que fornecer seu número de CPF, como a gente estava conversando aqui agora, e é até importante falar isso, que existe uma diferença entre isso, entre você fornecer o seu número de CPF e a plataforma te exigir isso. Então, assim, o projeto, ele tem pontos que tem que ainda mudar bastante, tem que ser discutido mais amplamente. Se você entrar hoje no site do Senado, por exemplo, existe
tem 300 mil votos a favor do projeto, mas 420 mil contra. Então, se a população não quer que ele seja daquele formato, ele tem que ser melhorado. Não tem que forçar a barra, né? Não pode. Olha só, é crime compartilhar notícias falsas na internet? Sim, é crime, embora essa lei, o PL 2630, ele previa antes que haveria vários crimes específicos para combater fake news. Mas havia uma brecha enorme. Qual era essa brecha? Acabar responsabilizando indevidamente o cidadão, o internauta. Logo, no próprio Senado, todos os crimes não foram aprovados. O que eu entendo é necessário avançarmos. Não podemos permitir que haja a quebra da liberdade de expressão e nem a quebra do direito à privacidade. E o problema desse PL é um só. Ele permite que sejam rastreadas as mensagens e essas mensagens e os dados, eles podem ser compartilhados indevidamente, até sem uma ordem judicial. Logo, eu digo, precisamos sim ter uma lei que seja contra a fake news. Mas esse projeto de lei ele é muito ruim. É a minha visão. É o que a gente sempre, das outras vezes que você já esteve aqui no programa, deputado, é sempre isso, né? Elas são leis fracas. E isso também precisa mudar, né? Eu falo que são as vertentes que os advogados, os grandes juristas, acabam tendo, que acaba o criminoso se safando como se nada tivesse acontecido. A população tem um sentimento de que esse projeto de lei, ele é um projeto de mordaça, é um projeto de censura. Ele tira o que nós temos de mais importante, que é o nosso direito de manifestação, é o nosso direito de opinião. Eu não posso aceitar que haja isso agora. Nós estamos no século XXI, nós não estamos na ditadura. Embora alguns, na minha opinião, indevidamente, queiram que a ditadura volte, nós precisamos ter uma democracia mais amadurecida, uma democracia mais consciente. E isso tem que ser feito dando liberdade. Veja, eu sou delegado de polícia, eu tenho muito orgulho disso, tá aí. E a minha visão é uma só. Eu trabalhei muitos anos como delegado e continuo fazendo esse trabalho como deputado federal. Para quê? Para que nós consigamos prender os criminosos e dar liberdade aos inocentes. E eu quero isso tanto no mundo real como no mundo virtual da internet. Então, só para complementar, deputado, é importante dizer, tá aí, eu sou publicitário, sou palestrante e como um publicitário da parte digital, sou totalmente contra fake news, é lógico. Mas dentro desse projeto de lei, ele não fica claro, específico, por exemplo, como que diferenciar uma fake news de um meme gerado na internet. E você não pode hoje ser privado de fazer um meme e colocar na internet, até porque isso não fere a dignidade de alguém. Se ferir, se torna alguma coisa criminosa. E para isso, já existe... Mas o brasileiro, quando ele faz esses memes, esses sticks, né? Também, na maioria das vezes, é um grande sarro, né? Sim, exatamente. Vai para o lado de um grande sarro e até mesmo a pessoa cometendo um grande erro, eles sempre levam para o lado do humor. Tipo assim, a casa caiu, olha aí o que está acontecendo, custou a máscara cair. Então, sempre o brasileiro tem esse poder de jogar, até mesmo na crítica, jogar um grande humor. Então, acho que isso não tem que mudar, não. Tem que deixar, e afinal, também meus stickers estão fazendo sucesso nas redes sociais, eu estou amando, eu gosto bastante desse ferro. Então é isso. Olha só, eu tenho mais um minutinho antes de ir para o intervalo, e eu vou fazer uma pergunta aqui sobre dentro da pandemia. Aconteceu de vários presos, por causa das aglomerações, a nossa classe, a estrutura carcerária do país é totalmente deficiente, nós já falamos isso aqui outras vezes, e aí foram colocados na rua para mais de 7 mil presos, e que quase 50% deles desapareceram, e ainda com um outro agravante, que também nós comentamos no outro programa que você esteve aqui, sobre mordomias. Esses presos saíram, não voltaram e muitos deles conseguiram o auxílio emergencial. É muito complicado na minha cabeça. Fala um pouquinho sobre isso aí. Ai, mais uma espetadinha. Eu gostei. Pode falar. Meu caro Thaí, veja só. Primeiramente, na minha opinião... São seres humanos. Concordo. O Covid não deveria servir de desculpa para colocar uma população carcerária na rua. Quantos políticos criminosos condenados pela justiça já foram para suas casas, como se aquilo fosse uma colônia de férias, por conta do Covid? Sabemos que, infelizmente, já foi falado isso, o sistema carcerário não ressocializa ninguém,
Não há espaço para todos. Não há. O professor Darcy Ribeiro, em 1982, falou o seguinte: se nós não investirmos em colégio agora, daqui a 20 anos, nós não vamos ter dinheiro para construir presídio. Isso já está acontecendo. Eu, como delegado e deputado federal, digo o seguinte: sou contra que eles saiam porque muitos deles não voltam. Voltam sim a delinquir, a praticar crimes. Vários que foram recapturados, né? Porque já foram capturados a primeira vez, e cometeram delitos de novo. Então, entendeu? não é isso que se quer. Não é isso. A justiça, o Estado fica preocupado. Bom, não pode ter aglomeração. É óbvio que dentro de presídio tem aglomeração, porque tem 800 mil presos em unidades onde não cabe isso. A gente já completa já. Olha só, eu vou pro intervalo e eu infelizmente vou voltar com o último bloco de Tá Aí para Todos aqui na tela da Band, nesse assunto fake news, que é muito importante você ficar por dentro, tá bom? Sai daí não, por favor, dá um tapa no fígado e volta correndo pra me ver. É com álcool gel, tá? Não é com cachaça não, só pra deixar bem claro pra você. Já estamos de volta com Tá Aí para Todos e demos belas risadas aqui nos bastidores. Só para ficar bem claro isso para vocês. Olha só, tem pergunta aí no telão? Se tiver, ó, já, lógico que tem. Olha só, os meus repórteres externos, né, que é a Taliba e o Júlio Druzian. Ó, Porto Real participando aqui, ó. Márcia, essa pergunta é para você. Na tradução literal do inglês, significa notícias falsas, embora essa definição, para os jornalistas, seja uma contradição, se for mentira ou falsificado. Outro significado de fake. Não é notícia. Em alternativa, podem também dizer-se informações falsificadas, conceito que remete para a manipulação. Qual a diferença entre o fake news e as notícias erradas? A Taliba Júnior, cidade de Porto Real. Bom, Taliba, vamos lá. Primeiro que notícia errada é uma notícia que às vezes ela pode ter tido ali uma informação não coletada de forma correta. Por exemplo, dados, estatísticas, isso pode ser consertado. A fake news não. Fake news é uma notícia que pega alguma coisa que era verdadeira e transforma ela. Então essa é a grande diferença. A fake news é algo que foi modificado para parecer errado. A notícia errada não. Às vezes ela faltou algum dado, por exemplo, no Covid, né, no combate ao Covid, as prefeituras têm que manter atualizados os números, né? Então, às vezes, se faltar um número ali, aquela notícia fica errada. Agora, se alguém pega uma notícia e transforma ela para mais ou para menos, isso é uma fake news. Isso é uma fake news. Isso aí. Tá bom? Olha só, então espero ter respondido aí a sua pergunta, tá bom? Se tiver outra, pode colocar, fazendo favor. E é para você também, olha só, Márcio, ó. Uma pesquisa revelou que cerca de 100 milhões de brasileiros, 7 em cada 10 internautas, acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre o Covid-19. A principal rede de desinformação é pelo aplicativo WhatsApp. E em segundo lugar vem o Facebook. Sabemos que existem indústrias de fake news no mundo. Onde buscar fontes seguras através da internet? Gostei da pergunta, hein? Ótima pergunta mesmo. Tá aí, primeira coisa, para se combater uma fake news, a primeira atitude que você deve fazer é não compartilhar algo que você recebe de cara. Primeiro pesquisa isso. Só de você colocar no Google aquela notícia, você geralmente já tem uns 10 tópicos, os 10 primeiros sites que aparecem falando sobre aquilo. Se você jogou aquela notícia lá e não apareceu nada, é porque ela é falsa. Então, tem sites como o G1, sites de emissoras grandes, tem site da Band, tem vários porque sites. se você fala do G1 e depois não fala da Band, eu já ia pedir para você se retirar, você tá entendendo, né? Programa ao vivo acontece disso, viu, gente? Acontece isso. Pode falar, Márcio. Tem vários sites que desmentem essas fake news. Então, a primeira coisa a fazer é pesquisar, não compartilha de cara. E a segunda coisa a fazer é pegar e, se você souber que aquilo é uma fake news, avise para as pessoas. Fale, olha, isso aqui é fake news, não compartilhe. Procure a referência, envie para a pessoa. Só assim que se combate hoje a disseminação de fake news, principalmente no WhatsApp. Você acabou citando aí o G1 e depois acabou citando também a Band. Mesmo essas grandes empresas, que são dois gigantes no mercado, você acha que elas estão possíveis de receberem alguma coisa errada? Um hacker inventar lá e conseguir entrar na programação e colocar isso? Ou eles estão bem preparados para isso? Se isso acontecer, é crime cibernético, não é fake news. Tá. Entendeu? Essas empresas hoje têm
seus sites criptografados para E aí entra pro crime cibernético. E aí, se alguém invadir, alterar algum dado, entra pro crime cibernético. Ah, tá bom. E você, como publicitário, já recebeu alguma coisa com seus clientes? Olha, aconteceu isso na minha página. Ou como é que como funciona isso? A sua grande estrutura para que não aconteça com seus clientes? Quais são os dados e as prevenções que você indica a eles? Bom, primeiro a gente fica sempre atento ao que está sendo transmitido, né? A gente fica monitorando aquelas fake news, principalmente algumas, vamos colocar no Facebook algumas páginas de fakes que já fazem esse trabalho. E aí a gente sempre deixa uma resposta pronta, caso aquela fake news reverbere muito. Se for alguma coisa que ultrapasse do limite de compartilhamento, seja muito disseminada, a gente tem que entrar com veículos de comunicação diversos, que aí a gente fala do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Então tudo é um monitoramento de até que ponto aquela fake news pode ser prejudicial, ela pode alcançar um público ali. Então, o melhor prevenção contra a fake news é o monitoramento. Tá certo. Deputado, já houve, agora na sua gestão, ou até mesmo como delegado, né, 11 anos que você citou, alguma notícia nas redes sociais que pudesse vir a prejudicar o seu serviço, tanto como delegado ou como agora no governo, como deputado federal? Meu caro Thaí, te agradeço a oportunidade de responder essa pergunta. Como deputado federal, é muito mais frequente. Nós sabemos que a população tem raiva da classe política como um todo. Por quê? Porque identifica que existem maus políticos, como eu já falei até num programa anterior que eu venho aqui. São minoria, só que é uma minoria que faz barulho, o mal político. Porque desvia recurso público, porque termina presa, porque desonra toda uma classe. Pensando nisso, a gente precisa fazer com que a informação segura, de qualidade, chegue até você. Então, as informações a meu respeito, eu peço, por favor, entre no meu site, entre nas minhas redes sociais. Quantas mentiras já foram ditas de que eu teria votado contra o dinheiro do fundo eleitoral ser aplicado no combate ao coronavírus? Só se eu fosse louco, tá aí. Evidentemente que eu quero que a população tenha saúde. Eu entendo que é muito mais importante do que uma eleição a vida humana. Então, muitas mentiras já foram difundidas. E eu quero agradecer a você que já me acompanha nas minhas redes sociais e que me ajuda. Fazendo o quê? Compartilhando a verdade, compartilhando as boas notícias. E eu sempre vou lutar pelo seu direito de opinião, pelo seu direito de manifestação. Não é por outro motivo que eu realizo periodicamente nas minhas redes sociais enquetes. Porque é ouvindo o povo que a gente fica melhor e pode fazer bons projetos de lei. Você quer saber uma coisa que irrita a população? Que irrita o internauta? É você, por exemplo, estar numa plataforma digital, postar um conteúdo seu que não tem nada de crime, que não é difamatório contra ninguém, e vai a plataforma lá e te bloqueia. Impede que aquilo ali vá adiante. Eu digo o seguinte, se não há nada ilegal naquele conteúdo, a plataforma não pode fazer isso não. Eu estou pensando e estou aprimorando para amadurecer como equipe uma multa pesada para essa plataforma que faz o bloqueio indevido, que está calando o seu direito de falar, que está calando a sua opinião. Isso é errado, Thaí. Tá certo. Nós temos que lutar pelo povo. Tá certo. Márcio, muito obrigado pela presença. Obrigado, Thaí. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela presença. Volte sempre, tá bom? Obrigado, Olha só, aproveitando aqui o gancho do deputado, eu tenho mais um finalzinho. Eu fui colocado agora nas redes sociais há pouco tempo que eu sou um aproveitador mediático. Não, eu não faço da minha mídia nenhuma plataforma para eu me colocar mais em evidência. Até porque eu tenho 72 cidades na minha mão e uma TV aberta. Eu não preciso desse tipo. Precisa desse tipo é você que apoia corrupto, político safado, que precisa manter o seu emprego em qualquer cargozinho desse, a troco de coisa de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Eu não preciso disso. E volto a dizer, não batam na porta da emissora me pedindo voto, porque eu não estou apoiando nenhum candidato a prefeito da cidade de Barra Mansa. Vocês não têm plataforma de governo, vocês são outros aproveitadores que querem sentar na cadeira para arrumar a vida pessoal de vocês. Isso eu não vou concordar nunca. O dia que aparecer aqui uma pessoa honesta, com uma senhora plataforma e respeito à população, pode contar comigo. Caso contrário, fiquem nas suas casas, não batam na minha porta e nem na porta da emissora, tá bom? Uma boa tarde para vocês, não se esqueçam que amanhã eu vou estar de volta às 13h30. Onde? Aqui, na tela da Band. É simples assim. Beijo grande. Fui, fiquem com Deus.